Então, é muito interessante quando a gente pensa em dado, porque a gente não está só vinculado a um CPF. Às vezes, um apelido, às vezes, o nome de um cachorro que vincula ao dono, o nome da esposa que vincula ao marido. Então, nessa simples rotina que nós temos, tem dado pessoal rolando. Por essa razão, vira lei. Se nós temos uma coisa que é muito utilizada, essa coisa pode gerar algum prejuízo. E isso foi visto pelo mundo. E aí, o mundo, há algum tempo, desde a década de 80, 90, vem se trabalhando muito, e aí dos anos 2000 para frente a coisa acelerou. A União Europeia criou a dela, né, muito mais robusta, e aí o Brasil, nesse segmento, não porque também é um país que seja tão pioneiro assim, mas porque o próprio mercado internacional obrigou. O Brasil não podia fechar as portas para o mercado internacional, então precisamos usar uma lei que nos aproxime dos demais. Quem é que hoje não usa a internet, celular, computador para fazer compras online? E isso tudo usa o quê? Dado pessoal. E é dado pessoal de brasileiro, tá jogando para a Alemanha, para a China, para os Estados Unidos. Se vocês forem perceber, às vezes tem lá, você quer receber o produto de que país? Às vezes, eu quero receber do Brasil, eu quero receber da China. Então, toda vez que eu faço uma opção dessa, o que é que eu estou dizendo? Que o meu dado está sendo autorizado para ser usado em outro país. Ou seja, já rompeu aí a nossa barreira geográfica. Por essa razão, então, para resumir, surge a lei brasileira, essa LGPD, essa lei geral, né, uma lei genérica para tratar dados pessoais. Certo, aí a gente entendeu o que é LGPD, mas, por exemplo, a gente tem Márcio aqui, que é presidente da Câmara lá de Porto Alegre. Por que Márcio tem que se preocupar, ele como gestor público, com essa história dessa LGPD? Porque no parágrafo 1º, no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, ela já vem dizendo o seguinte: se aplica às normas gerais dessa lei, estados, municípios, União e o Distrito Federal. Quer dizer que essa é uma lei que também esses entes precisam atender. Câmara Municipal está dentro do universo da administração pública. Existem artigos dentro da lei específicos para dizer que a administração pública, não diferente de uma empresa privada, deve cuidar dos dados pessoais. Acredito, né, quem é aqui da administração pública, que não me diria um tipo de atividade que não use dado pessoal. O que é que vocês conseguem fazer que não use a informação de uma pessoa? Então, uma Câmara Municipal, a gente já pode pensar o quê? O nome e o cadastro completo de todos os vereadores, o cadastro de todas as pessoas que fazem parte dos seus gabinetes, os contratos que essas instituições firmam com outras instituições. A Câmara Municipal também tem o seu portal da transparência. E o que é que o portal da transparência ele faz? Entrega informação. Nessa entrega de informação, entrega informação também de pessoas. O salário dos servidores públicos estão aonde? No portal da transparência. Então, uma Câmara Municipal, uma prefeitura, a administração indireta, o Demutran, usa o quê? Dado pessoal. Então, a administração pública ela não pode fugir da responsabilidade de pensar o que devo fazer, então, com essas informações pessoais que estão sobre a minha administração, sobre o meu poder. A lei, ela diz isso, que o dado pessoal ele deve ser protegido, inclusive pelos órgãos públicos. E essa lei ela é de 2018, é uma lei de 2018, e muita gente tem a seguinte dúvida e tem o seguinte questionamento. É uma lei de 2018, como o doutor Clinton falou, ainda está pouco falado, mas ela já está em vigor, eu já tenho que me preocupar, existem sanções, existem penalidades? Como é que é isso? A lei é a 13.709 de 2018. Como ela vem inspirada em legislação internacional, assim como aconteceu na União Europeia, ela teve 2 anos para entrar em vigor. Então, em 2020, em agosto de 2020, a lei entrou em vigor. O que significa dizer que o prazo para que a iniciativa privada e a administração pública se adequasse já passou. Tudo bem, ninguém ainda bateu a minha porta. Por quê? Porque realmente existem sanções. Não são penas, não é crime não atender a LGPD. São sanções administrativas. Tanto as empresas privadas como a administração pública podem ser penalizados por não utilizar adequadamente os dados, ou seja, por desrespeitar a privacidade. Porque a lei ela diz que nós devemos respeitar a privacidade das pessoas. Mas na administração pública a gente tem uma curiosidade. Muitas informações pessoais não são privadas, são públicas. Voltando para a nossa história do portal da transparência. Só vai para o portal da transparência, ou pelo menos só deve ir, informações que são do interesse público. Porém, por, às vezes, alguma deficiência no conhecimento, por um cuidado a menos, o portal da transparência ele termina sendo transparente demais em informações que não precisariam.
Exemplo, vou informar o custo com viagem de algum servidor. Se eu tenho o nome completo do servidor e a matrícula dele, por que eu também tenho que dizer o CPF e o RG? Então, já aconteceram casos que Detran, foi um caso super conhecido. Os dados de todas as pessoas que estavam no Detran foi exposto por um ataque cibernético. Por que eu estou dizendo isso? Que é esse o cuidado que a administração pública deve ter. Porque hoje existe uma sanção que, se o dado que está em poder da administração pública, ele vaza, ele sofre um incidente, a administração pública ela pode ser sancionada. Não em pecúnia, porque a lei ela fala que a administração, a iniciativa privada, pode pagar multa de até 50 milhões de reais. Poder público, não. Mas, quais seriam as sanções para o poder público? Uma delas, e talvez uma que preocupe muito, é a improbidade administrativa. Eu posso, e a lei diz que pode, aplicar uma penalidade utilizando a lei de improbidade para penalizar a administração pública ou o administrador, dependendo de como aconteça. Porque ela também diz que vai buscar o causador do dano. Se for uma pessoa física, essa pessoa física, em conjunto com a administração pública, ela irá responder. Então, nós temos uma lei que foi criada em 2018, que passa a valer a partir de 2020 e que de 2020 em diante, a qualquer momento, pode bater a porta. Por que ela pode bater a porta? Porque ela tem um órgão de fiscalização e controle, chamada ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é essa estrutura que irá fiscalizar e, para além de fiscalizar, irá receber também denúncias de situações que não sejam em conformidade com o respeito aos dados pessoais.